O mundo em alerta. Imagine acordar e perceber que algo mudou no ar. Não apenas o clima ou as notícias que se repetem no rádio, mas uma sensação coletiva de que estamos vivendo dias extraordinários. Você liga a televisão, abre as redes sociais e o que encontra é um bombardeio constante de acontecimentos inquietantes. Guerras sem fim, terremotos em locais onde nunca haviam ocorrido, crises políticas que abalam as maiores potências do planeta. Doenças misteriosas surgem com frequência assustadora e tecnologias antes vistas apenas em filmes de ficção científica agora fazem parte do nosso cotidiano. É como se a humanidade estivesse em rota de colisão com um destino profetizado há milênios. Mas será que tudo isso é apenas consequência de más decisões humanas? Ou sinais claros de que o Apocalipse já começou? O livro do Apocalipse, o último da Bíblia, sempre intrigou estudiosos, religiosos e curiosos. Repleto de imagens simbólicas, visões enigmáticas e promessas de um fim catastrófico para o mundo, ele oferece mais do que um aviso sombrio. Oferece um código, um mapa do que está por vir. E à medida que o tempo passa, mais e mais pessoas começam a enxergar paralelos entre o que está escrito e o que está acontecendo ao nosso redor. O que antes parecia exagero, hoje desperta dúvidas reais. Será que as trombetas já estão soando e nós simplesmente não estamos ouvindo? Será que os 4 cavaleiros já cavalgaram sobre a terra e deixaram marcas irreversíveis em nossa história recente? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em cada um desses sinais. Vamos revisitar as antigas profecias e compará-las com eventos do presente. Mas, acima de tudo, vamos analisar com frieza e atenção. O Apocalipse é uma alegoria espiritual ou uma previsão literal do fim dos tempos? As respostas podem ser desconfortáveis, mas são necessárias. Porque se estivermos mesmo vivendo os primeiros capítulos desse fim profetizado, a nossa ignorância pode custar caro, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Este não é um vídeo de pânico, mas de revelação. Um convite à reflexão, à vigilância e ao entendimento de que talvez estejamos muito mais próximos do fim do que gostaríamos de admitir. O mundo sempre passou por crises, essa é uma verdade inegável. Mas a intensidade, a simultaneidade e a abrangência dos problemas que enfrentamos hoje levantam uma dúvida inquietante. Ainda estamos em um ciclo comum da história humana ou já ultrapassamos um ponto de não retorno? Quando olhamos para o colapso ambiental, o avanço de tecnologias que desafiam a moral, o surgimento de líderes autoritários e a crescente indiferença espiritual, o retrato que se forma começa a se parecer muito com os cenários descritos por João na ilha de Patmos. Não estamos mais lidando com previsões distantes, e sim com fatos que podem estar nos guiando silenciosamente em direção ao fim dos tempos. E assim, chegamos à pergunta que nos guia durante este vídeo: o Apocalipse já começou? A resposta não virá em frases curtas ou simplificadas, mas em uma análise profunda que une a fé, a lógica, a história e os acontecimentos contemporâneos. Prepare-se, pois a jornada será intensa. Nos próximos capítulos, vamos desvendar juntos as camadas desse mistério, analisando profecias milenares, conectando-as com a atualidade e, quem sabe, encontrando pistas de que o fim pode não ser o fim, mas sim o início de algo muito maior. Capítulo 1. O que é o Apocalipse? Para entender se o Apocalipse já começou, precisamos primeiro entender o que ele realmente significa. A palavra Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelação, descoberta ou desvelar de algo oculto. Diferente da ideia popular associada à destruição total e caos absoluto, o termo originalmente indicava a revelação de algo divino, a exposição da verdade por trás das aparências do mundo. Na Bíblia,
O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos. Ali, ele teve uma série de visões simbólicas que, segundo ele, foram revelações de Jesus Cristo sobre o fim dos tempos, o destino da humanidade e o julgamento final. Portanto, o Apocalipse não é apenas um desastre global. É uma transição espiritual e cósmica entre a corrupção do mundo atual e a restauração do reino de Deus. O livro do Apocalipse é dividido em seções carregadas de simbolismo. 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, a abertura dos 7 selos, as 7 trombetas, os 7 flagelos e a batalha final entre o bem e o mal. Números simbólicos e imagens intensas dominam a narrativa. Uma besta que sobe do mar, um falso profeta, um dragão, o Cordeiro de Deus, os 144 mil selados, a Nova Jerusalém. Cada imagem, cada número, cada criatura descrita é objeto de interpretações variadas, algumas literais, outras alegóricas e muitas profundamente espirituais. Não se trata apenas de uma previsão linear dos acontecimentos futuros, mas de uma grande metáfora sobre a luta eterna entre luz e trevas, entre o reino dos céus e os impérios humanos corrompidos. Mas por que o Apocalipse causa tanto medo? A resposta é simples. Ele toca em medos primordiais da humanidade: a morte, o julgamento, a perda do controle, a extinção de tudo o que conhecemos. Ao contrário de outras profecias que prevêem tempos melhores, o Apocalipse bíblico descreve catástrofes globais, perseguições, fome, pragas e uma intensa batalha espiritual. Ao mesmo tempo, oferece uma promessa de redenção para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Essa dualidade, destruição e salvação, é o que torna esse texto tão impactante. Ele nos força a confrontar não apenas o destino do mundo, mas o destino da nossa alma. É por isso que, mesmo 2000 anos após sua escrita, ele continua sendo tema de debates, filmes, livros e, claro, inquietações pessoais. No entanto, nem todos os cristãos interpretam o Apocalipse da mesma forma. Existem 4 principais correntes de interpretação. A preterista, que acredita que os eventos descritos já aconteceram no primeiro século. A historicista, que vê as visões como sendo cumpridas ao longo da história da igreja. A idealista, que trata o livro como uma metáfora espiritual contínua. E a futurista, que entende o Apocalipse como uma previsão literal de eventos que ainda estão por vir. Cada uma dessas visões influencia profundamente como se entende os acontecimentos do presente. Por exemplo, quem segue a interpretação futurista enxerga as guerras atuais, pandemias e crises globais como parte do cumprimento literal das profecias. Já quem segue uma visão mais simbólica vê esses eventos como reflexos de uma luta espiritual permanente. Com esse entendimento, percebemos que perguntar "o Apocalipse já começou?" não é apenas buscar uma resposta objetiva, mas mergulhar em camadas teológicas, históricas e simbólicas que vão muito além da superfície. Talvez ele tenha começado em um sentido espiritual, com uma decadência moral global. Talvez esteja começando agora, com os eventos que se desenrolam no palco geopolítico. Ou talvez ainda esteja por vir, como um último ato de uma peça que já vem sendo encenada há séculos. Nos próximos capítulos, vamos analisar os sinais, as profecias e os eventos reais que podem nos ajudar a entender em qual ponto da linha profética estamos. A pergunta permanece viva, inquietante e urgente, e cada nova peça desse quebra-cabeça pode nos aproximar da resposta final. Capítulo 2. Profecias bíblicas. Uma leitura reveladora. As profecias sempre exerceram um papel misterioso e poderoso na história da humanidade. Elas são como janelas abertas para o futuro, mensagens que atravessam o tempo e chegam até nós carregadas de advertências, promessas e avisos.
Quando falamos do Apocalipse, é impossível ignorar as centenas de profecias bíblicas que, de maneira direta ou simbólica, apontam para os eventos finais da história humana. Elas não estão restritas apenas ao livro do Apocalipse, mas aparecem em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, em livros como Daniel, Isaías, Ezequiel e Zacarias. E no Novo Testamento, em falas de Jesus nos Evangelhos e nas cartas apostólicas. Essas profecias formam uma rede complexa que, quando interpretada com cuidado, pode nos revelar não apenas o que está por vir, mas o que já pode estar acontecendo. Um dos textos mais citados nesse contexto é o livro de Daniel, escrito cerca de 600 anos antes de Cristo. Nele, o profeta descreve sonhos e visões sobre reinos que se sucederiam na terra, culminando com a chegada de um tempo de angústia nunca antes visto. Daniel fala de um personagem enigmático, o príncipe que há de vir, que muitos teólogos associam ao anticristo descrito no Apocalipse. As 70 semanas de Daniel, uma profecia cronometrada, são interpretadas por estudiosos como uma linha do tempo precisa que aponta para eventos-chave, incluindo a primeira vinda de Cristo e, potencialmente, sua segunda vinda. O mais intrigante é que, segundo muitos estudiosos, grande parte dessas profecias já se cumpriram com precisão. E o que ainda não se cumpriu pode estar prestes a acontecer. Já nos Evangelhos, encontramos Jesus falando abertamente sobre o fim dos tempos. No capítulo 24 de Mateus, por exemplo, ele descreve uma sequência de eventos que seriam sinais do fim: falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos e perseguições. Ele também menciona o abominável da desolação, uma figura que muitos acreditam estar conectada ao anticristo, e alerta para um período de tribulação tão intenso que, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Essas palavras de Cristo não são vagas ou simbólicas demais. Elas são diretas, alarmantes e incrivelmente similares aos eventos que o mundo presencia atualmente. Cada notícia de conflito, cada pandemia, cada desastre natural, tudo parece se encaixar nesse quebra-cabeça profético. Outro trecho importante está nas cartas de Paulo, especialmente em 2 Tessalonicenses, onde ele fala sobre a apostasia, o abandono da fé e o surgimento do homem da iniquidade, aquele que se exaltará acima de tudo, o que se chama Deus. Para Paulo, o fim não virá sem antes essa figura se manifestar, enganando as multidões com sinais e prodígios mentirosos. Essa profecia se conecta diretamente com a figura da besta e do falso profeta descritos no Apocalipse, consolidando a ideia de que haverá uma liderança global manipuladora e espiritualmente corrupta nos tempos finais. Além disso, Pedro e João alertam repetidamente sobre a multiplicação da corrupção moral, do amor se esfriando entre os homens, da inversão de valores e da ascensão de líderes arrogantes que zombarão da fé. Tudo isso soa no mínimo atual, mas o mais impressionante é que, ao juntar todas essas profecias, surgem padrões inquietantes. Uma era de globalização, onde um único governo ou sistema pode dominar todos os povos. Um tempo em que a fé será ridicularizada, a moral será distorcida, e as pessoas viverão mais guiadas por seus próprios desejos do que por princípios espirituais. Uma época de catástrofes naturais, doenças incuráveis, fome e colapsos econômicos. Tudo isso foi anunciado, em detalhes, há milhares de anos. Como explicar essa precisão sem admitir que há algo maior por trás dessas palavras? Será apenas coincidência? Ou já estamos vivendo o cumprimento dessas profecias? Neste ponto, cabe a cada um refletir. Estamos diante de previsões genéricas que se adaptam a qualquer época de crise? Ou estamos testemunhando em nossa geração o desdobramento literal de tudo o que foi escrito?
À medida que avançamos neste vídeo, vamos comparar essas profecias com os acontecimentos atuais para buscar sinais claros de cumprimento. A Bíblia não apenas alerta sobre o que virá, mas nos convida a estarmos atentos, porque, segundo ela, o fim não virá de forma repentina para quem vigia, mas será como um ladrão para os que ignoram os sinais. Capítulo 3. Os sinais do fim já estão entre nós? Durante séculos, o ser humano aprendeu a conviver com guerras, doenças e catástrofes naturais. Porém, o que diferencia o nosso tempo de todas as outras épocas da história não é apenas a intensidade desses eventos, mas o acúmulo simultâneo deles, como se o mundo estivesse sendo apertado por todos os lados ao mesmo tempo. A pergunta inevitável que surge é: estamos apenas diante de um colapso social e ambiental, ou isso é parte de algo muito maior e profetizado? Quando olhamos para os sinais descritos nas Escrituras e os comparamos com o que está acontecendo hoje, a semelhança é perturbadora. Falsos profetas, fome, pragas, terremotos em diversos lugares e o amor se esfriando. Tudo isso não apenas está presente, mas crescendo em escala e frequência. E quando os sinais se acumulam, o alerta espiritual deve ser acionado. Nos dias atuais, vemos o surgimento de líderes religiosos e espirituais que prometem prosperidade, milagres e soluções fáceis, mas que distorcem a verdade do Evangelho. Eles se encaixam perfeitamente na descrição de falsos profetas feita por Jesus em Mateus 24. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa onda de manipulação espiritual é um dos sinais mais ignorados, mas também um dos mais perigosos, pois ela prepara o terreno para um engano global, um ambiente em que as pessoas deixam de discernir a verdade da mentira. O crescimento desenfreado de seitas, doutrinas distorcidas e ideologias que rejeitam a moral cristã são evidências claras de que a batalha não é apenas externa, mas dentro da mente e do espírito humano. Outro sinal evidente é o aumento das guerras e tensões globais. Embora os conflitos tenham sempre existido, o que vemos hoje é uma ameaça constante de destruição em massa, alimentada por armas nucleares, terrorismo e disputas territoriais entre superpotências. As guerras não são mais locais. Elas têm impacto econômico, político e espiritual em todo o planeta. Jesus disse que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, e isso se tornou rotina nas manchetes. O medo da Terceira Guerra Mundial, a instabilidade no Oriente Médio, o crescimento das alianças militares globais e o avanço de regimes autoritários são peças do tabuleiro que, quando combinadas, se parecem demais com as descrições proféticas da preparação para o fim. Também não podemos ignorar os desastres naturais. O aumento dos terremotos, furacões, incêndios florestais e inundações é alarmante. De acordo com dados científicos, esses eventos estão mais frequentes e mais intensos do que nunca. E embora a ciência tente explicar essas ocorrências como resultado das mudanças climáticas, para quem conhece as Escrituras, tudo isso é parte do que foi avisado. A própria criação geme, esperando o momento de redenção. Romanos 8:22 já dizia: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, a terra sente o peso do pecado e se contorce em convulsões que anunciam que algo está prestes a acontecer, algo definitivo. Além disso, a propagação de doenças com rapidez assustadora também se tornou uma realidade incontestável. A pandemia da Covid-19 mostrou como um vírus pode paralisar o planeta inteiro em questão de semanas. Mas ela não é a única. Novas doenças estão surgindo com frequência cada vez maior, algumas sem cura, outras com mutações constantes que desafiam até os mais avançados sistemas de saúde. As pragas são, segundo o Apocalipse,
um dos instrumentos do juízo divino. Quando João fala sobre os flagelos que atingiriam a terra, ele menciona epidemias, sofrimento humano e morte em larga escala. Exatamente o que temos visto em nossos tempos. E isso sem contar a saúde mental em colapso, a depressão em crescimento e o esvaziamento espiritual que acompanha a modernidade. Por fim, talvez o sinal mais silencioso, porém mais gritante, seja o esfriamento do amor. Vivemos em uma geração marcada pela indiferença, egoísmo e superficialidade nas relações humanas. A compaixão se tornou rara e a empatia uma virtude quase esquecida. Jesus advertiu que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E essa é talvez a profecia mais visível ao nosso redor. Famílias desfeitas, amizades descartáveis, violência gratuita, julgamentos rápidos e uma sociedade que parece cada vez mais distante da luz. Tudo isso aponta para um colapso moral que precede o colapso espiritual. Esses sinais não são coincidências. Eles estão alinhados, como peças de um quebra-cabeça que, quando montado, revela uma imagem muito clara. A história da humanidade está caminhando para um clímax. E a pergunta persiste: estamos apenas vivendo tempos difíceis ou já atravessamos o limiar do fim? À medida que seguimos nesta jornada, no próximo capítulo, vamos analisar como o século XXI se tornou o palco ideal para o desenrolar dos eventos apocalípticos descritos há milênios. Capítulo 4. O Apocalipse no século XXI. Guerras, doenças e caos. Se há algo que define o século XXI, é a sensação constante de que estamos à beira de algo irreversível. Os conflitos não são mais isolados. Eles se entrelaçam com crises econômicas, disputas tecnológicas, pandemias e um colapso moral global. O que antes parecia distante ou simbólico, agora se materializa diante dos nossos olhos em tempo real. A profecia bíblica, que por séculos foi considerada apenas como uma linguagem figurada, agora parece estar sendo transcrita nas manchetes dos jornais, nos gráficos da Bolsa de Valores, nos corredores de hospitais superlotados e nas trincheiras modernas das redes sociais. O século XXI se tornou um terreno fértil para a manifestação dos sinais apocalípticos, e isso vai muito além da coincidência. É uma convergência profética em escala global. Vamos começar com as guerras. O mundo nunca deixou de guerrear, mas os conflitos modernos atingiram um novo nível de complexidade. As tensões no Oriente Médio, as ameaças nucleares da Coreia do Norte, a guerra na Ucrânia, o avanço do terrorismo islâmico, as disputas entre China e Taiwan e o rearmamento das grandes potências são parte de um cenário geopolítico onde cada ação pode desencadear uma reação em cadeia. Com o poder de destruição das armas modernas, um único conflito pode acabar com a vida de milhões em questão de horas. Apocalipse 6 fala do Cavaleiro Vermelho, símbolo da guerra, tirando a paz da terra. E olhando ao redor, parece que esse cavaleiro já está cavalgando há algum tempo, sem sinal de desaceleração. No campo das doenças, a pandemia de Covid-19 foi um divisor de águas. Pela primeira vez em décadas, a humanidade sentiu o peso de um inimigo invisível que paralisou economias, derrubou sistemas de saúde, abalou a fé de muitos e revelou a fragilidade de uma civilização que se achava invencível. Mas a Covid foi apenas um alerta. Novos vírus surgem com frequência, muitos dos quais transmitidos de animais para humanos, consequência direta da destruição ambiental e da ganância industrial. A Bíblia fala das pragas como juízos, instrumentos de correção, sim, mas também de revelação. Mostram o que está por trás da aparência de controle, um mundo doente, tanto física quanto espiritualmente. E cada nova mutação viral que desafia a ciência parece nos lembrar de que algo muito maior está se movendo por trás do véu da realidade.
A fome e a miséria são outros componentes dessa equação. Em pleno século da inteligência artificial, bilhões de pessoas ainda vivem abaixo da linha da pobreza. E o mais alarmante, as projeções indicam que isso tende a piorar com o avanço das mudanças climáticas, os conflitos por recursos e a manipulação econômica global. O Cavaleiro Negro do Apocalipse, que traz uma balança e anuncia tempos em que o pão será artigo de luxo, é uma figura que ressoa diretamente com a inflação, o desemprego e os sistemas injustos que concentram riqueza nas mãos de poucos. A desigualdade se tornou um sinal gritante de que a justiça humana falhou e que o juízo divino está se aproximando como uma resposta inevitável. Mas não é apenas no físico que o caos se manifesta, é também no espiritual e emocional. O século XXI é a era da ansiedade, da depressão, da solidão. Mesmo conectadas digitalmente, as pessoas estão mais vazias, mais confusas e mais desesperadas por sentido. O que vemos é uma geração inteira tentando preencher o vazio existencial com tecnologia, consumo, prazer ou ideologia, mas falhando repetidamente. Esse colapso interior é talvez o mais assustador de todos os sinais, porque não explode como uma bomba. Ele se infiltra em silêncio, corroendo a alma de dentro para fora. Isso é o que o Apocalipse mostra de forma tão profunda, que o fim não começa apenas do lado de fora. Ele começa no coração do homem. Além disso, há o avanço da vigilância digital e o controle social, que muitos estudiosos bíblicos associam ao sistema da besta. O crescimento dos sistemas de crédito social, reconhecimento facial, moedas digitais centralizadas e censura algorítmica são degraus para um cenário em que será possível controlar o que cada pessoa compra, vende, pensa ou diz. Em Apocalipse 13, a marca da besta não é apenas um símbolo, é um sistema de controle total sobre a humanidade. E embora esse sistema ainda não tenha se concretizado por completo, os mecanismos já estão sendo testados e a aceitação popular de medidas extremas em nome da segurança revela como o mundo está sendo preparado para aceitar, sem resistência, aquilo que virá. O século XXI é, portanto, um palco escancarado onde os elementos apocalípticos se misturam com a vida cotidiana. A crise ecológica, os discursos de ódio, a relativização da verdade, a idolatria ao ego, a destruição das famílias e a substituição da fé por ideologias humanas são apenas algumas das cortinas que escondem o verdadeiro drama em curso, o afastamento deliberado do Criador. E quanto mais o homem tenta se tornar seu próprio Deus, mais se aproxima do abismo. A pergunta, então, não é mais o apocalipse vai começar, mas sim, quanto tempo ainda resta antes que a última trombeta soe? Capítulo 5. A tecnologia e o governo global. A plataforma da besta. Vivemos em uma era em que a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de conveniência e se tornou o principal alicerce de controle, influência e vigilância global. O que antes parecia ficção científica, como inteligência artificial consciente, reconhecimento facial em tempo real, moedas digitais controladas por governos e implantes eletrônicos, agora é realidade palpável. E enquanto muitos celebram o avanço como sinônimo de progresso, outros enxergam com clareza algo muito mais sombrio. A construção silenciosa de uma plataforma que pode muito bem ser o sistema profetizado em Apocalipse 13, onde o mundo inteiro será submetido a um controle totalitário. Um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca, o número ou o nome da besta. E para que esse nível de dominação seja possível, é necessário um governo mundial centralizado, apoiado por uma rede tecnológica capaz de rastrear cada passo, cada transação e até cada pensamento. A digitalização da economia
é um dos sinais mais claros dessa transição. Bancos centrais ao redor do mundo estão desenvolvendo suas próprias moedas digitais, CBDCs, Central Bank Digital Currencies, que prometem mais segurança, rastreabilidade e eficiência. Porém, o que muitos ignoram é que essas moedas permitirão aos governos total controle sobre o que cada cidadão faz com seu dinheiro. Uma simples mudança em um código pode impedir uma pessoa de comprar alimentos, viajar ou até mesmo acessar sua conta bancária, caso ela esteja fora dos padrões aceitáveis definidos pelo sistema. Isso se alinha diretamente com a profecia bíblica da marca da besta, um mecanismo que não apenas identifica, mas submete. Em um mundo onde o dinheiro físico desaparece, a liberdade de escolha também corre o risco de evaporar. Além disso, o reconhecimento facial e os sistemas de vigilância inteligentes estão sendo normalizados. Cidades inteiras já estão mapeadas por câmeras que rastreiam rostos, expressões e até mesmo comportamentos considerados suspeitos. Esses dados são processados por algoritmos que alimentam bancos de dados gigantescos, conectando pessoas, lugares e ações em tempo real. Em países como a China, o sistema de crédito social já determina quem pode viajar, estudar ou trabalhar, baseado no bom comportamento digital do indivíduo. O que está sendo testado em certas regiões é, na prática, um modelo em escala reduzida do controle que será exercido no período apocalíptico. A tecnologia está eliminando a privacidade e preparando o mundo para uma era onde o livre-arbítrio será monitorado e eventualmente punido. Outro elemento que não pode ser ignorado é a ascensão da inteligência artificial. O desenvolvimento de AIs generativas, como as que geram texto, imagem, voz e decisões autônomas, está avançando a uma velocidade que nem os próprios criadores conseguem controlar totalmente. Sistemas de IA já estão sendo usados para identificar ameaças, manipular informações, influenciar eleições e até substituir julgamentos humanos em tribunais. Em um cenário apocalíptico, uma inteligência artificial poderia perfeitamente assumir o papel de mediadora global, guiando decisões em nome da paz e da eficiência, mas com uma agenda oculta. A besta descrita em Apocalipse pode não ser uma criatura mitológica, mas sim uma estrutura de poder combinada com tecnologia, capaz de dominar corações e mentes através de algoritmos invisíveis, mas implacáveis. A globalização também pavimenta esse caminho. O mundo está cada vez mais interconectado, e essa interdependência gera uma necessidade quase inevitável de padronização. Moedas, leis, identidades digitais, saúde pública, segurança internacional, tudo está sendo centralizado em organizações globais que não foram eleitas por voto popular, mas que possuem autoridade sobre milhões. Essa concentração de poder é a preparação ideal para o surgimento de uma liderança mundial carismática, que trará soluções para as crises, mas cobrará fidelidade absoluta. O anticristo, segundo as Escrituras, não surgirá apenas como uma figura espiritual. Ele será um líder político, econômico e ideológico que usará a tecnologia como braço para sua dominação. Por fim, devemos considerar a transformação cultural que acompanha esse avanço tecnológico. Aos poucos, a humanidade está sendo condicionada a aceitar a vigilância, abrir mão da liberdade e seguir o fluxo em nome do bem maior. O entretenimento, os algoritmos das redes sociais, as notícias filtradas e a cultura do cancelamento criam uma mentalidade coletiva moldável, onde questionar o sistema se torna perigoso. A profecia de Apocalipse não fala apenas de tecnologia, mas de adoração. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Essa adoração pode se manifestar na forma de dependência, de submissão silenciosa, ou da idolatria por um sistema que promete paz e segurança, mas entrega escravidão.
Estamos vendo diante dos nossos olhos a formação de um império digital que pode ser o palco perfeito para o cumprimento literal das profecias. A besta não é apenas uma figura do futuro. Ela é uma estrutura que está sendo construída agora, tijolo por tijolo, através de chips, dados, redes e leis. E a pergunta que fica é: o mundo está pronto para resistir ou já aceitou sua marca sem perceber? Capítulo 6. O Anticristo e a falsa paz. O governo que vai enganar o mundo. Em meio ao caos, à guerra, às doenças, ao colapso econômico e à ansiedade global por respostas, surgirá uma figura que mudará tudo, mas não da forma que muitos esperam. Ele será carismático, eloquente, estrategista, um verdadeiro salvador aos olhos do mundo. Trará propostas de paz que cessarão conflitos, soluções para as crises econômicas, promessas de unidade entre povos, religiões e culturas. Seu discurso será de esperança e seu poder será alimentado por milagres, tecnologia e apoio popular. Ele será aclamado por líderes mundiais, adorado pelas massas e legitimado por uma falsa sensação de segurança. Mas por trás desse verniz de luz estará o engano mais mortal já visto. O Anticristo, como descrito em 2 Tessalonicenses e Apocalipse, não virá com chifres e aparência demoníaca. Virá com uma aura de luz, se passando por um verdadeiro Messias. E essa será sua maior arma: a ilusão. A Bíblia nos alerta que ele fará um pacto com muitos por 7 anos, trazendo uma trégua mundial, especialmente em Israel e no Oriente Médio, onde conflitos são constantes. Essa falsa paz será o grande engano que abrirá caminho para o domínio global. No início, ele parecerá ser tudo o que o mundo esperava: um líder racional, pacífico, inclusivo, defensor da liberdade e da ciência. Mas essa máscara começará a cair na metade desse período, quando ele quebrará a aliança, perseguirá os santos, exigirá adoração e estabelecerá seu próprio culto. Apocalipse 13 descreve como ele exigirá que todos recebam uma marca em suas mãos ou testas para comprar ou vender. Um sistema econômico, político e espiritual completamente centralizado sob sua autoridade. O mundo não verá isso como opressão, mas como progresso, e é aí que mora o perigo. A escravidão disfarçada de liberdade. Esse líder não agirá sozinho. A Bíblia fala de uma segunda besta, o falso profeta, que será seu braço espiritual. Ele terá poder para realizar sinais sobrenaturais, inclusive fazer descer fogo do céu. Seu papel será convencer o mundo a adorar o Anticristo como uma divindade. O falso profeta criará um culto global, um sistema religioso híbrido que mistura todas as crenças em uma só. Uma religião ecumênica, politicamente correta, sedutora e perigosa. Nesse culto, a fé verdadeira será vista como radicalismo, e os que se recusarem a se submeter ao sistema serão perseguidos, rotulados e até mortos. Essa união entre poder político, econômico e espiritual é o ápice do governo da besta. Um domínio total que manipula o corpo, a mente e o espírito das pessoas. O que torna o Anticristo tão perigoso não é apenas sua autoridade, mas sua capacidade de enganar até os escolhidos, se possível. Ele usará todos os meios disponíveis, mídia, tecnologia, educação, cultura, religião, para controlar a narrativa, redefinir o que é certo ou errado e criar um novo padrão moral baseado na conveniência, não na verdade. Ele será tolerante com tudo, exceto com a verdade. O nome de Jesus será silenciado, substituído por discursos de paz universal e união planetária. As Escrituras serão desacreditadas e os que se mantiverem fiéis à palavra serão ridicularizados. O mundo irá celebrar essa nova ordem sem perceber que está entregando sua alma em troca de migalhas de conforto temporário. Essa falsa paz trará também uma aparente prosperidade.
O anticristo usará os recursos globais para garantir que todos tenham acesso a bens, saúde, educação, desde que aceitem o sistema. Os que recusarem serão excluídos, perseguidos e chamados de inimigos do bem comum. Será um tempo em que o bem será chamado de mal e o mal será exaltado como virtude. Essa inversão moral, essa distorção da realidade, é uma das marcas mais claras da atuação do espírito do anticristo já presente nos nossos dias. O mundo será treinado para aceitar o controle, a censura e até a perseguição como algo normal, desde que mantenha a sensação de segurança e estabilidade. Mas nem tudo estará perdido. A Bíblia afirma que haverá um remanescente fiel que não se dobrará diante do sistema. Homens e mulheres que, mesmo perseguidos, se manterão firmes na verdade, proclamando o Evangelho com poder, mesmo sob risco de morte. Eles denunciarão a mentira, rejeitarão a marca e anunciarão a volta iminente de Cristo. Esse grupo será desprezado, silenciado e caçado, mas também será fortalecido por Deus. Eles não confiarão nas armas humanas, mas na fé, no Espírito Santo e na promessa de que aquele que perseverar até o fim será salvo. A falsa paz do anticristo será o momento mais enganoso da história da humanidade. Um tempo em que o mal se vestirá de bem e a mentira parecerá mais atraente que a verdade. Um tempo em que a fé será posta à prova, não apenas por perseguições externas, mas pela sedução interna. E é por isso que Jesus alertou: vigiai, para que ninguém vos engane. Porque o engano não virá pelas sombras, virá pela luz falsa. E somente aqueles que conhecem a verdadeira luz conseguirão discernir. Capítulo 7. O grande engano, a religião mundial e o fim da verdade. No centro do domínio do anticristo e da besta está algo ainda mais poderoso do que a força militar, mais penetrante do que a tecnologia e mais convincente do que a política: a religião. Mas não estamos falando da fé verdadeira, da adoração ao Deus vivo, e sim de uma imitação habilidosa, uma farsa cuidadosamente construída para enganar até os mais bem-intencionados. A Bíblia revela que, no fim dos tempos, surgirá uma religião mundial, uma crença híbrida que unirá elementos de todas as doutrinas, dogmas e filosofias em um sistema de adoração universal. Esse sistema será liderado pelo falso profeta, um agente espiritual do anticristo, cuja missão será convencer o mundo a adorar não a Deus, mas a besta. Será o maior engano religioso da história, não baseado em imposição forçada no início, mas na sedução da inclusão, da tolerância e da falsa paz. Essa nova religião será apresentada como uma resposta às guerras causadas por diferenças religiosas. Seu discurso será envolvente. Se todas as religiões buscam o amor, por que não unificá-las sob uma só bandeira? E essa ideia, à primeira vista nobre, será abraçada por milhões que estão cansados de conflitos e sede de espiritualidade. No entanto, ao remover a verdade absoluta da palavra de Deus, essa nova fé perderá o que há de mais essencial: o caminho para a salvação. A cruz será substituída por símbolos genéricos de paz. Jesus será reinterpretado como apenas mais um mestre entre tantos, e os textos sagrados serão ajustados para se encaixar nas exigências do novo culto global. O objetivo será um só: eliminar qualquer distinção entre o verdadeiro e o falso, o santo e o profano, a luz e as trevas. Nesse cenário, aqueles que insistirem em afirmar que Jesus é o único caminho, que a Bíblia é a verdade infalível e que há um julgamento futuro, serão vistos como radicais, intolerantes e perigosos para a nova ordem espiritual. A liberdade religiosa será mantida apenas para aqueles que aceitarem o dogma da unidade sem verdade. O pluralismo será celebrado até o ponto em que qualquer convicção exclusiva for considerada ameaça. É assim que a perseguição aos verdadeiros cristãos se intensificará,
não necessariamente por meio de espadas, mas por meio de leis, censura, isolamento social e campanhas midiáticas que os retratarão como inimigos da humanidade. Será um tempo onde dizer a verdade será o maior dos crimes. O falso profeta realizará milagres e sinais que convencerão o mundo de que essa nova fé é abençoada. Ele fará descer fogo do céu, dará vida à imagem da besta e instaurará um culto à figura do anticristo. Esses eventos não serão apenas manifestações tecnológicas ou ilusões, serão manifestações sobrenaturais reais, porém malignas. O mundo acreditará porque verá com os próprios olhos, mas não compreenderá que está diante de enganos orquestrados por forças espirituais das trevas. E é justamente por isso que o conhecimento das Escrituras será vital, porque milagres por si só não são prova da verdade. Jesus nos alertou: muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O culto à besta será mais do que uma adoração religiosa. Será um sistema de vida. O mundo será reeducado para pensar, sentir e agir segundo os valores impostos por essa nova fé. A verdade será relativa, a moral será moldável e a adoração ao verdadeiro Deus será substituída por uma lealdade emocional ao sistema. Essa religião mundial terá templos modernos, líderes carismáticos, músicas envolventes, uma liturgia universal e até suas próprias escrituras ajustadas. Mas por trás dessa fachada de luz haverá apenas escuridão. O engano será tão profundo que muitos acreditarão estar servindo a Deus, quando na verdade estarão servindo ao adversário. Porém, o remanescente fiel resistirá. Pequenos grupos ao redor do mundo se recusarão a se submeter. Eles se esconderão, pregarão em segredo, manterão suas Bíblias escondidas como tesouros e ensinarão seus filhos a verdade mesmo sob ameaça. Não se curvarão diante da imagem da besta, nem aceitarão a marca. Serão perseguidos, sim, sofrerão, sim, mas também serão fortalecidos pelo Espírito de Deus e usados poderosamente como testemunhas nesses dias sombrios. Suas palavras ecoarão nos corações dos que ainda têm ouvidos para ouvir, e sua fé será um farol em meio à tempestade de engano. O capítulo do grande engano é um dos mais alarmantes de toda a escatologia bíblica. Ele nos lembra que o fim dos tempos não será marcado apenas por desastres naturais ou guerras visíveis, mas por uma batalha espiritual invisível. Uma guerra pela verdade, pela mente e pela alma dos homens. Uma guerra em que a maior arma do inimigo será a mentira disfarçada de amor, de união e de fé. E a única forma de vencê-la será conhecendo profundamente a verdade de Deus, vivendo pela fé e recusando-se a negociar com o erro, mesmo que isso custe tudo. Capítulo 8. A ira de Deus. As trombetas, taças e julgamentos finais. Chegamos a um dos capítulos mais dramáticos e impactantes das profecias apocalípticas. A manifestação da ira divina sobre a terra. A Bíblia descreve com detalhes impressionantes como, após o período de grande engano e opressão sob o governo da besta, Deus liberará sua justa justiça através de uma série de julgamentos que vão do céu até o mais profundo da humanidade. Esses julgamentos são representados simbolicamente pelas trombetas, taças e outros eventos descritos no livro do Apocalipse e mostram o peso da desobediência humana, o clímax do conflito entre o bem e o mal. As trombetas, por exemplo, são 7 e anunciam diferentes calamidades que recairão sobre a terra, o mar, os rios, o céu e a humanidade. Cada toque é uma advertência que não foi ouvida, um chamado à conversão que foi rejeitado. São guerras intensificadas, pragas devastadoras, escuridão que cobre grandes regiões, água contaminada e uma série de desastres naturais que expõem o verdadeiro juízo de Deus contra a rebeldia humana. Cada trombeta deixa claro que o tempo de misericórdia está chegando ao fim e que o tempo da justiça está começando.
Após as trombetas, vêm as taças da ira, que são julgamentos ainda mais severos e diretos, derramados sobre os que aceitaram a marca da besta e adoraram seu sistema. São pragas terríveis, como feridas dolorosas, águas transformadas em sangue, trevas densas e dolorosas e uma série de catástrofes que visam o coração do sistema maligno. Essas taças mostram que a paciência de Deus tem limite e que a persistência no mal tem consequências irreversíveis. É o momento em que a justiça divina se manifesta plenamente, preparando o caminho para a consumação do juízo final. Durante esses julgamentos, a terra será sacudida, o céu se abrirá e o próprio trono de Deus será revelado em toda a sua glória. Milhares de anjos serão enviados para executar as ordens divinas e proteger os fiéis. Porém, a rejeição persistente fará com que o castigo seja inevitável para aqueles que rejeitaram o chamado à salvação. A terra, que foi criada para ser um lar de paz, será transformada num palco de terror, sofrimento e dor, mas sempre com o objetivo de purificar e preparar para o novo céu e a nova terra prometidos. Entretanto, a ira de Deus não é apenas um castigo, mas uma expressão da santidade, justiça e amor divino. É um ato de purificação, porque o pecado e a rebeldia não podem coexistir com a pureza do reino eterno. Por isso, o juízo divino, apesar de assustador, é necessário para que a verdadeira paz e justiça possam finalmente reinar. Os que permanecerem fiéis serão recompensados, receberão a coroa da vida e entrarão na eternidade ao lado do Criador. Essa promessa é o conforto para aqueles que enfrentam a perseguição, o sofrimento e as provações. Ao final desses eventos, o mal será derrotado. Satanás, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, um lugar de punição eterna. Aquele que foi enganado, porém, ainda terá a chance de se arrepender até o último momento de sua vida. A batalha final entre as forças do bem e do mal terá terminado, e o novo reinado de Deus será instaurado com justiça, paz e plenitude. É o fim do sofrimento e o começo de uma nova era, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Capítulo 9. A Nova Jerusalém, o reino eterno e a promessa de Deus. Depois dos julgamentos, das provas e da grande batalha entre o bem e o mal, a Bíblia nos revela uma visão magnífica e esperançosa. A Nova Jerusalém, a cidade celestial que descerá do céu para inaugurar o reino eterno de Deus. Essa é a promessa definitiva para aqueles que permaneceram fiéis até o fim. A recompensa para o remanescente fiel que suportou as tribulações e recusou-se curvar ao sistema da besta. A Nova Jerusalém simboliza a restauração total, onde o sofrimento, a morte e o pecado serão finalmente erradicados, dando lugar a uma existência perfeita, cheia de paz, alegria e comunhão com Deus. Essa cidade é descrita em detalhes no capítulo 21 do Apocalipse. Ela é grandiosa, com muros de jaspe, ruas de ouro puro e portas de pérolas. Uma beleza além da imaginação humana. Mas o mais impressionante é que nela não haverá templo, porque Deus e o Cordeiro são seu templo, habitando diretamente com seu povo. Ali não haverá mais escuridão, nem dor, nem lágrimas, porque a presença de Deus ilumina tudo e traz vida plena. Essa é a realização do sonho de toda a humanidade, viver eternamente em comunhão perfeita com o Criador. Na Nova Jerusalém, os mortos serão ressuscitados para a vida eterna, e os que estiverem vivos serão transformados, recebendo corpos glorificados, livres de doenças, envelhecimento e sofrimento. Não haverá mais maldade, injustiça, nem separação entre as pessoas. Será o tempo da verdadeira paz, onde cada um terá seu lugar, sua função e seu propósito dentro do reino. Essa cidade é a encarnação do amor e da justiça divina, uma realidade palpável para os que creram, esperaram e perseveraram.
Além disso, a Nova Jerusalém representa a consumação da aliança entre Deus e seu povo. A promessa de um lar eterno, onde não haverá mais a necessidade de fugir do mal ou enfrentar tribulações. É o fim da luta, o começo da eternidade de alegria, onde Deus enxugará toda lágrima dos olhos dos seus filhos. Essa esperança é a âncora da fé dos cristãos, a motivação para resistir às adversidades deste mundo e seguir firmes no caminho da verdade. É importante destacar que essa promessa não é apenas espiritual ou simbólica. Muitos estudiosos interpretam que a Nova Jerusalém será uma realidade literal, uma nova criação física onde Deus habitará entre os homens. Será um novo céu e uma nova terra, completamente renovados, onde o pecado e a morte não terão mais lugar. A natureza será restaurada, as águas purificadas, e o homem estará em perfeita harmonia com a criação. Capítulo 10. Preparação e vigilância. Como viver diante dos sinais dos tempos? Chegamos a um ponto crucial na jornada pela compreensão do Apocalipse. Não basta apenas conhecer os sinais e as profecias, é fundamental saber como viver diante deles. A preparação e a vigilância são as armas espirituais essenciais para quem deseja estar firme nos últimos dias. Jesus nos exortou repetidas vezes a vigiar, a estar alertas e a não nos deixarmos enganar, porque o tempo é curto e as tentações serão muitas. Viver em preparação significa, antes de tudo, cultivar um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, baseado na oração, na leitura da palavra e na comunhão com outros crentes. A vigilância exige atenção constante aos acontecimentos do mundo, mas sem que isso se transforme em medo ou obsessão. É necessário discernimento para reconhecer os sinais verdadeiros e não cair em falsas interpretações ou teorias que desviam do foco principal. A Bíblia nos alerta para que não sejamos como as pessoas na época de Noé, que viviam despreocupadas, ignorando os sinais que antecederam o dilúvio. Estar vigilante é estar preparado para agir, para tomar decisões conscientes, para não se deixar levar pelo engano do anticristo ou pela falsa paz que será oferecida. A preparação espiritual envolve também a santificação pessoal. Isso significa viver em obediência à vontade de Deus, renunciando ao pecado e buscando a transformação interior. Um coração preparado é um coração sensível ao Espírito Santo, capaz de resistir às tentações, de perdoar, amar e ser luz em meio às trevas. Essa santidade prática que fará diferença nos dias difíceis, pois não basta ter conhecimento, é preciso vivenciar a fé com integridade. Outro ponto importante é a união da comunidade de fé. O isolamento e a indiferença enfraquecem o corpo de Cristo, enquanto a comunhão fortalece, encoraja e sustenta. Nos tempos finais, será fundamental apoiar-se uns nos outros, compartilhar o que Deus revela e estar juntos na missão de anunciar o Evangelho, mesmo diante da perseguição. A igreja precisa ser uma fortaleza espiritual, uma luz que resiste no meio da escuridão crescente. Além disso, a preparação inclui a prática do amor ativo e do serviço ao próximo. Em meio ao caos, a solidariedade será um sinal claro de que estamos do lado de Deus. Ajudar os necessitados, denunciar a injustiça, cuidar dos vulneráveis e pregar a esperança são formas concretas de testemunho que farão diferença. O mundo, em crise, estará sedento por exemplos de fé viva e amor verdadeiro. Por fim, viver em preparação e vigilância é manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. A certeza de que ele voltará para buscar seu povo é o combustível para a resistência. A esperança da ressurreição, da vida eterna e da Nova Jerusalém dá força para suportar as provas, para não desistir e para permanecer firmes até o fim.
É essa esperança que devemos cultivar diariamente com fé, coragem e perseverança. Capítulo 11. A volta de Cristo. O grande dia e a esperança final. Chegamos ao capítulo que representa a culminação de toda a esperança cristã. A volta de Cristo. A Bíblia nos assegura que Jesus Cristo voltará à Terra em um momento que ninguém sabe, mas que todos devem estar preparados. Esse grande dia será o clímax de toda a história da humanidade, o instante em que o Rei dos Reis aparecerá visivelmente com poder e glória para estabelecer definitivamente o seu reino, julgar os vivos e os mortos e renovar todas as coisas. A volta de Cristo é a promessa que sustentou a fé dos primeiros seguidores e que permanece como esperança viva para milhões ao redor do mundo. A volta de Jesus será precedida por sinais visíveis e inconfundíveis, que coincidem com o período de grande tribulação já descrito nos capítulos anteriores. O céu será abalado, os povos estremecerão e toda a criação reconhecerá a autoridade do Filho de Deus. Jesus virá para derrotar o mal, libertar seu povo das garras do anticristo e instaurar um reinado de paz, justiça e plenitude. A descrição bíblica enfatiza que ele virá com as nuvens, acompanhado de legiões celestiais, para que todos possam ver e entender que é o Senhor soberano. Para os fiéis, a volta de Cristo será o momento da redenção completa. Aqueles que morreram na fé ressuscitarão com corpos glorificados, e os que estiverem vivos serão transformados instantaneamente, recebendo a vida eterna. Não haverá mais dor, sofrimento ou lágrimas. A morte será vencida de vez. Este evento marca a transição definitiva entre este mundo caído e a nova criação prometida, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Por outro lado, para aqueles que rejeitaram a verdade, a volta de Cristo representará o juízo final. A separação entre os que creram e os que escolheram a rebeldia será clara e definitiva. O livro do Apocalipse descreve esse momento como a abertura do grande livro do juízo, onde as obras de cada um serão reveladas. Para os injustos, será o começo da condenação eterna, um destino que contrasta diretamente com a promessa da Nova Jerusalém. A esperança da volta de Cristo é o alicerce que sustenta a vida dos cristãos em meio às tribulações e desafios deste mundo. Ela motiva a viver uma vida de santidade, fidelidade e serviço, sabendo que o Senhor recompensará cada esforço, cada lágrima e cada ato de amor. Jesus mesmo ensinou que devemos vigiar e orar, para que não sejamos encontrados despreparados, pois o dia e a hora são desconhecidos. É importante destacar que a volta de Cristo não é um motivo para medo, mas para alegria e confiança. É a certeza de que o mal não prevalecerá, que a justiça divina triunfará e que a história da humanidade será restaurada sob o governo do Rei Eterno. Essa esperança é o maior tesouro do cristão, a luz que guia mesmo nas noites mais escuras da vida. Este capítulo finaliza nossa jornada pelo Apocalipse com uma mensagem poderosa de esperança e vitória. A volta de Cristo é o ponto culminante da profecia, o grande dia que transforma toda dor em alegria e toda injustiça em justiça perfeita. Prepare-se, vigie e mantenha a fé viva, porque aquele que prometeu voltar, certamente voltará. Conclusão e chamada para a ação. Chegamos ao final deste roteiro, onde refletimos profundamente sobre o Apocalipse, suas profecias, sinais e promessas. A jornada mostrou que o Apocalipse não é apenas um relato de destruição, mas uma história de esperança, justiça e renovação. Vivemos tempos desafiadores, com guerras, doenças, enganos e sistemas que tentam dominar o mundo, mas tudo isso se encaixa em um plano maior, que culmina com a vitória definitiva de Deus e a restauração da humanidade. É um chamado para cada um de nós
acordar para a realidade espiritual, para viver com fé e vigilância, preparados para o retorno de Cristo. Este momento é mais que um convite para o conhecimento, é um convite para a transformação. A mensagem do Apocalipse é clara. Escolha a verdade, rejeite o engano, mantenha a esperança viva e fortaleça a sua fé. A vida é breve, o tempo é precioso, e a preparação para o que está por vir deve ser diária. Não espere pelo último momento para buscar a salvação, para mudar sua direção ou para viver com propósito e amor. A hora é agora, porque só quem estiver firme será capaz de atravessar os desafios do fim dos tempos. Se você sentiu que este conteúdo tocou seu coração, que despertou em você uma vontade maior de entender e viver o que a Bíblia revela, não deixe essa chama apagar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essas verdades essenciais. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que continuarão trazendo conhecimento, reflexão e esperança para o seu dia a dia. Deixe seu comentário contando o que mais te chamou a atenção neste roteiro e o que você deseja aprofundar. Sua participação é fundamental para criarmos uma comunidade de fé e conhecimento, unida pela busca da verdade e pela preparação para os tempos finais. Juntos, podemos crescer espiritualmente e fortalecer nossa caminhada rumo ao reino eterno. Lembre-se, o Apocalipse já começou, mas a vitória pertence àqueles que confiam em Deus e permanecem firmes. Mantenha-se vigilante, fortalecido na fé e viva cada dia com a certeza da promessa maior, a volta gloriosa de Cristo. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando temas que impactam sua vida e sua fé. Muito obrigado por estar conosco nesta jornada.